Gênesis. Bereshit. Capítulo 47. Assim, Yusfi foi comunicar a Faraó: Meu pai, meus irmãos, suas ovelhas, seus bois e tudo que eles têm vieram da terra de Canaã e estão na terra de Gósen. Ele escolheu 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Faraó perguntou aos irmãos dele: Qual é o seu trabalho? Eles responderam a Faraó: Seus servos são pastores de ovelhas, assim como os nossos antepassados. Viemos morar como estrangeiros no país porque não há pasto para as ovelhas dos seus servos na terra de Canaã, pois a fome lá é severa. Então, por favor, deixe que seus servos morem na terra de Gósen. Faraó disse então a Yusfi: Seu pai e seus irmãos vieram para cá ficar com você. A terra do Egito está à disposição de vocês. Faça com que seu pai e seus irmãos morem na melhor parte do país. Que eles morem na terra de Gósen. E se você conhece homens capazes entre eles, ponha-os como responsáveis pelos meus rebanhos. Yusfi levou Iacovi, seu pai, para dentro e o apresentou a Faraó. E Iacovi abençoou Faraó. Então, Faraó perguntou a Iacovi: Qual é a sua idade? Então Iacovi respondeu a Faraó: Os anos das minhas peregrinações são 130. Têm sido poucos e aflitivos os anos da minha vida. Não são tantos como os anos de vida dos meus antepassados, de suas peregrinações. Depois disso, Iacovi abençoou Faraó e se retirou da presença dele. Assim, Yusfi instalou seu pai e seus irmãos na terra do Egito e lhes deu uma propriedade na melhor parte da terra, na terra de Ramessés, como Faraó havia ordenado. E Yusfi supria de alimento seu pai, seus irmãos e todos os da casa de seu pai, de acordo com o número de suas crianças. Não havia alimento em toda a região, porque a fome era muito severa. A terra do Egito e a terra de Canaã ficaram esgotadas em resultado da fome. Yusfi recolhia todo o dinheiro que havia na terra do Egito e na terra de Canaã, que as pessoas davam em troca dos cereais que compravam, e Yusfi levava o dinheiro à casa de Faraó. Com o tempo, esgotou-se o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, e todos os egípcios começaram a ir a Yusfi, dizendo: Dê-nos comida, será que vai nos deixar morrer porque o nosso dinheiro acabou? Yusfi disse então: Se o seu dinheiro acabou, entreguem os seus rebanhos, e eu lhes darei comida em troca dos seus rebanhos. Assim, começaram a levar seus rebanhos a Yusfi, e Yusfi lhes dava alimento em troca dos seus cavalos, das ovelhas, dos bois e dos jumentos, e os abasteceu de alimento em troca de todos os seus rebanhos durante aquele ano. Quando aquele ano terminou, começaram a ir a ele no ano seguinte e a dizer: Não esconderemos do meu amo que o dinheiro e o rebanho de animais domésticos já foram dados ao meu amo. Não temos mais nada a oferecer ao meu amo a não ser o nosso corpo e a nossa terra. Será que vai nos deixar morrer junto com a nossa terra? Compre a nós e a nossa terra em troca de comida, e nós, junto com a nossa terra, nos tornaremos servos de Faraó. Dê-nos sementes para que vivamos e não morramos, e para que a nossa terra não fique desolada. Yusfi comprou então toda a terra dos egípcios para Faraó, porque todos os egípcios venderam os seus campos, pois a fome era muito severa, e a terra passou a pertencer a Faraó. Então ele transferiu o povo para cidades, de uma extremidade do território do Egito até a outra extremidade. Somente não comprou a terra dos sacerdotes, porque o alimento dos sacerdotes vinha de Faraó, e eles viviam do alimento que Faraó lhes dava. É por isso que não venderam sua terra. Yusfi disse então ao povo: Vejam, hoje eu comprei tanto a vocês como a sua terra para Faraó. Aqui há sementes para vocês, semeiem a terra. Quando a terra produzir, deem 1/5 a Faraó, mas 4 partes serão de vocês, para semear o campo e para alimentar vocês, suas crianças e os de suas casas. Assim, eles disseram: O amo preservou nossa vida. Que achemos favor aos olhos do meu amo, e nós nos tornaremos servos de Faraó. Então Yusfi fez disso um decreto, que é válido até hoje em toda a terra do Egito. 1/5 da produção pertence a Faraó. Somente a terra dos sacerdotes não se tornou de Faraó. Esral continuou a morar na terra do Egito, na terra de Gósen, e eles se estabeleceram nela, tiveram filhos e se tornaram muito numerosos. Iacovi viveu na terra do Egito por 17 anos, de modo que os dias de vida de Iacovi foram 147 anos. Aproximando-se a hora de Esral morrer, ele chamou seu filho Yusfi e disse: Se eu achei favor aos seus olhos, por favor, coloque a mão debaixo da minha coxa, e demonstre amor leal e fidelidade para comigo. Por favor, não me enterre no Egito. Quando eu morrer,
leve-me para fora do Egito e enterre-me na sepultura dos meus antepassados. Portanto, Yusfi disse: Farei o que o amo está pedindo. Então ele disse: Jure que irá ser assim como falei. De modo que lhe jurou. Nisto Israel se curvou junto à cabeceira da sua cama. Gênesis. Bereshit. Capítulo 48. Depois disso, Yusfi foi informado. Seu pai está ficando fraco. Em vista disso, ele foi vê-lo e levou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Comunicou-se então a Jaacovi. Seu filho Yusfi veio ver o amo. Então Israel se animou e se sentou na sua cama. Jaacovi disse a Yusfi: O Criador Todo-Poderoso apareceu a mim em luz, na terra de Canaã, e me abençoou. Ele me disse: Eu lhe darei filhos, vou fazê-lo numeroso, vou transformá-lo numa congregação de povos e vou dar esta terra à sua descendência como uma propriedade permanente. Agora, seus 2 filhos, que nasceram na terra do Egito antes de eu vir para o Egito, são meus. Efraim e Manassés se tornarão meus, assim como Ruben e Chama são meus. Mas os filhos que você tiver depois deles serão seus, e eles receberão a herança sob o nome dos irmãos deles. Quando eu vinha de Padã, Rachal morreu ao meu lado, na terra de Canaã, enquanto ainda havia um bom trecho de terra antes de chegar a Efrate. Eu a enterrei ali no caminho de Efrate, isto é, Belém. Então Israel viu os filhos de Yusfi e perguntou: Quem são estes? Yusfi respondeu a seu pai: São meus filhos, que o Criador me deu neste lugar. Por favor, traga-os a mim, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel estavam enfraquecidos por causa da idade, e ele mal podia enxergar. Por isso Yusfi os levou para perto dele, e seu pai os beijou e os abraçou. Israel disse a Yusfi: Eu nunca imaginei que veria o seu rosto, mas o Criador me deixou ver também a sua descendência. Yusfi os afastou então dos joelhos de Israel e se curvou com o rosto por terra. Em seguida, Yusfi pegou os 2, Efraim, com a mão direita, para que ficasse à esquerda de Israel, e Manassés, com a mão esquerda, para que ficasse à direita de Israel, e os levou para perto dele. No entanto, embora Efraim fosse o mais novo, Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça dele, e pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Pôs as mãos assim de propósito, embora Manassés fosse o primogênito. Então ele abençoou Yusfi, e disse: O verdadeiro Criador, diante de quem andaram meus pais, Abraão e Alza, o verdadeiro Criador, que me pastoreou durante toda a minha vida até o dia de hoje, o mensageiro que me tem livrado de toda calamidade, abençoe os rapazes. Que seja perpetuado por meio deles o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Alza, que eles aumentem até se tornarem uma multidão na terra. E Yusfi viu que seu pai mantinha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e não gostou disso. Então ele tentou pegar a mão de seu pai a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Yusfi disse a seu pai: Assim não, meu pai, porque o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai se recusava a fazer isso, e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo e também se tornará grande. No entanto, seu irmão mais novo se tornará maior do que ele, e a descendência de Efraim será numerosa o suficiente para formar nações inteiras. Então, continuando a abençoá-los naquele dia, disse: Que o povo de Israel mencione você quando proferir bênçãos, dizendo: Que o Criador o torne como Efraim e como Manassés. Assim ele pôs Efraim na frente de Manassés. Depois, Israel disse a Yusfi: Veja, eu estou morrendo, mas o Criador certamente continuará com vocês e os levará de volta à terra de seus antepassados. Quanto a mim, eu lhe dou uma porção de terra a mais do que a seus irmãos, a qual tomei das mãos dos amorreus com a minha espada e o meu arco.